Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trazendo uma análise do recente ETF lançado agora ainda no mês de setembro de 2025, que é o BEST 11. Para quem já viu falar e conhece o famosíssimo investidor brasileiro Luiz Barsi, deve saber que ele sempre pregou que os principais setores da economia são empresas do setor BEST, que nada mais é do que empresas de bancos, elétricas, saneamento e telecomunicações. Esses setores, como vimos hoje na renda variável, em grande parte das empresas possuem um pagamento constante de dividendos e também um grande potencial de valorização no longo prazo, visto que são considerados setores essenciais da economia. Devido a isso, foi lançado recentemente um ETF específico para investir nesses segmentos, nessas empresas que fazem parte, que atuam nessa segmentação de mercado. Será que é viável? Será que vale a pena investir ou não? Vamos trazer as principais informações desse ETF extremamente novo no mercado. Eu estou diretamente aqui na página da Investo, que seria a gestão por trás do ETF Best 11, e vamos elencar os principais destaques até o momento que sabemos sobre o Best. Atualmente, o Best tem uma cota de 103,56 centavos, uma taxa global de 0,50% ao ano. Essa taxa, pessoal, vale ressaltar, ela não é uma taxa alta e também não é uma taxa barata. Se você comparar com ETFs americanos, ela é uma taxa até um pouquinho elevada, mas quando olhamos dentro do país, dentro do Brasil, essa taxa está bem na média de mercado. O patrimônio líquido do fundo é um patrimônio bem pequeno no momento, girando próximo a 5 milhões de reais. O fundo ele é novo, então aos poucos a tendência é que esse patrimônio vá subindo, mas no momento encontra-se próximo a 5 milhões de reais. E descendo um pouco abaixo, para buscar principalmente as informações de estratégia de alocação do fundo, entendemos, ressaltamos novamente que o BEST nada mais é do que bancos, energias, saneamento, seguros e telecomunicações. E o foco principal para quem busca uma renda passiva e pode ser um diferencial, que é o pagamento de dividendos mensais. Hoje já temos outros ETFs mais antigos que já foram criados anteriormente que pagam dividendos mensais, mas por padrão os ETFs eles reinvestem esses investimentos e acabam não distribuindo. E para quem busca uma renda passiva, nesse caso o Best 11 pode ser uma alternativa, visto que ele faz essa distribuição de forma mensal. O fundo replica o índice BEST, no caso, projetado para acompanhar o desempenho de empresas brasileiras de alta qualidade que atuam em setores essenciais. Destaques do fundo, então, empresas brasileiras, ok? Seleção inteligente e renda mensal, já citamos também. Outras informações que pode ser importante. Vale ressaltar, pessoal, eu não fiz uma análise preliminar antes, então meio que eu estou chegando de cara também e vendo as informações para entender. Como é um fundo recente, eu também não busquei essas informações anteriormente, eu estou passando de forma geral de como eu, falando como investidor, olharia para o Best 11 caso eu tivesse interesse em aportar. Então, nesse caso, eu vou passar detalhadamente pelas principais informações. Hoje ele conta com 23 ativos na carteira, uma carteira diversificada, rebalanceamento trimestral, ok? Administradora é o BTG, liquidação D mais 2, semelhante às ações e fundos imobiliários em si da renda variável. Imposto de renda também é padrão de qualquer ETF, 15% sobre o lucro em caso de venda. E vale ressaltar que, diferente das ações, que possuem uma isenção de até 20 mil de vendas dentro do mês, o ETF ele não tem essa isenção. Então, qualquer lucro que você venha a ter vendendo alguma cota de ETF, você é tributado em 15%. E aqui eu já deixo um pequeno spoiler. Lá no final eu vou comentar a minha opinião de forma um pouquinho mais completa. Mas, particularmente, eu não gosto dos ETFs devido a isso. Por exemplo, você vai ter uma tributação de 15% se você vende, e para quem é investidor iniciante, até 20 mil de vendas no mês é isento. Então aqui você já deixa um pouquinho de ganhar devido a essa alíquota do imposto de renda. Da mesma forma, os dividendos, se você investe diretamente nas empresas, você deve saber que o dividendo que você recebe ele é isento. No caso do ETF, as empresas que o ETF investe, ele recebe esses proventos, mas esse provento, no caso, ele é tributado. Então ali você também já perde uma pequena mordida aí devido ao imposto que incide sobre os proventos. Para você, lá no final, vai receber líquido, mas você vai receber um pouquinho menos devido a essa
taxa que os ETFs pagam, no caso, né, esse imposto que é cobrado sobre os dividendos quando recebidos pelo ETF. Então, lá no final, se você faz um comparativo de montar um portfólio com esses mesmos 23 ativos, que vale ressaltar, nem entramos em quais são esses ativos, mas de forma genérica, se você investe nos mesmos 23 ativos do ETF, você tem o benefício de, quando precisar vender, até 20 mil no mês você tem isenção e você tem o recebimento de dividendos isentos. Então, a tendência é que você tenha um portfólio um pouquinho mais otimizado quando falamos de tributação. Vamos descer um pouco abaixo. Aqui temos então as principais empresas, aqui com data de 1º de setembro. Bancos, podemos ver que puxam à frente, entre BTG com 8,5% aproximadamente, Itaú com 8,15%, Bradesco, Banco do Brasil. Então, basicamente, aqui temos 4 bancos com uma exposição bem concentrada, digamos assim, nesses setores. Por parte das elétricas, seguindo logo após os bancos, teríamos Centrais Elétricas Brasileiras, a famosa Eletrobras, Saneamento, Sanepar, temos Equatorial de Energia, Telefônica e TIM do setor de telecomunicações e BB Seguridade. Aqui tem as principais, mas a carteira é de 23 ativos, então logo abaixo provavelmente teremos um detalhamento um pouco maior. Aqui o percentual distribuído, ok, serviços financeiros, basicamente utilidades estão puxando à frente quando comparado, por exemplo, a Telecom, composição da carteira do ETF. Aqui acessando então a planilha que o sistema disponibilizou para nós com todos os ativos. Aqui eu vou dar uma habilitar a edição, vamos olhar brevemente. 23 ativos, então, patrimônio líquido de 5.100. Vamos fazer um filtro aqui para elencar quais que são as maiores posições em ordem de exposição. Então, vamos vir aqui, filtrar do maior para o menor. Células mescladas, vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui, porque isso é irrelevante no momento. Ok, então teríamos a maior exposição em Eletrobras, hoje girando próximo a 9% a 10%. Vale destacar que nenhum ativo passa de 10%, então, em resumo, não teria uma concentração muito alta somente em um ativo. Uma carteira de 23 ativos tende a ser bem distribuída, bem diversificada, e hoje a Eletrobras seria a maior exposição. BTG Pactual, vindo logo em seguida, Sabesp, do setor de saneamento, que não apareceu lá na outra imagem, Bradesco, Itaú, Equatorial, Banco do Brasil, que podemos ver a exposição bem irrelevante quando comparado às primeiras posições, Telefônica Brasil, Seguridade, TIM, CEMIG, Copel, Energisa, Santander, Porto Seguro, também mais uma seguradora, ao lado de BB Seguridade, Caixa Seguridade, então, entre o setor de seguridade temos Caixa, BB Seguridade e Porto Seguro, basicamente as 3 maiores empresas do setor. Nas elétricas teríamos, então, Engie, Energisa, Copel, CEMIG, Equatorial, Eletrobras, Taesa, Transmissão Paulista, Neoenergia, Alupar e CPFL. Particularmente, eu considero uma exposição um pouquinho pulverizada quando olhamos somente o segmento de energia. Então, temos várias empresas, algumas, por exemplo, a Eletrobras com uma exposição de 9%, e se você somar a exposição de CPFL, Neo, Alupar, ISA-CETEP, Taesa, não chega ou chega próximo à exposição de Eletrobras. Então, eu te vejo que seria um pouquinho de pulverização nesse segmento. Quem sabe poderia aumentar a exposição em alguns desses ativos e tirar outros que possivelmente não teriam um potencial de retorno tão alto assim dentro do segmento. Falando de bancos, temos BTG Pactual, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Vamos ver o que mais. Santander. Basicamente também todos os principais bancos. Também não está pulverizado quando comparado às elétricas, mas ainda assim não são todos que possuem o mesmo potencial de valorização. Isso sabemos, né, pessoal? Algum banco ou outro pode apresentar uma valorização mais forte, ou no curto prazo ou no longo prazo, mas todos eles eu também não veria necessidade de ter em carteira. Claro, quem sabe 2, 3, até 4 bancões, mas ao mesmo tempo uma exposição maior que isso eu já começo a considerar que é pulverizado. Isso eu estou falando num portfólio próprio, tá? Então, claro que um ETF que possui um patrimônio líquido muito maior, ele tende a diversificar um pouco mais para minimizar os riscos. Mas estou fazendo um comparativo como se eu fosse montar essa carteira para mim mesmo, como investidor. E falando então no setor de telecomunicações, teríamos TIM e Telefônica Brasil. Basicamente, a carteira, pessoal, todos os nomes, creio eu, bem conhecidos da maioria dos investidores. Particularmente, eu creio que alguns ativos aqui eu hoje não teria no meu portfólio. Por exemplo, Alupar, Neoenergia,
eu buscaria, por exemplo, uma exposição maior em Eletrobras ou mantendo ela nas primeiras posições e não teria. Nas elétricas, da mesma forma, Energisa, Copel já acho que está um pouquinho caro o preço. Então, isso é bem pessoal, mas a carteira do fundo em si são de ativos consolidados, ativos com bom histórico e que, na média, quando olhamos o comparativo com outros setores, eles, claro, tendem a apresentar um bom potencial. Vamos voltar para o site. Vamos acessar aqui o regulamento para ver se tem alguma coisinha que, quem sabe, deixamos passar despercebido. Como que funciona essa alocação? Vamos entender quais seriam as regras de investimento. Aqui não há nada de relevante, encargos, ok. Normal de todo ETF, divulgação de informações também, sem problema nenhum, o índice de referência, custódia, distribuição. Até o momento aqui eu não vejo nada de tão relevante, estou passando de forma resumida, pode até ser que passe despercebido algum detalhe aqui, mas vale ressaltar novamente que eu estou chegando de cara também aqui, sem ter uma análise preliminar, estou observando junto com vocês. Encargos da classe, ok, taxa de administração, política de investimentos. Aqui, então, quem sabe pode ter algo relevante. A classe investirá no mínimo 95% do seu patrimônio, valores que compõem o índice de referência. Ok? Posição líquida comprada em contratos futuros ou cotas de fundo de índice. Ok. Composição do índice após sua efetiva mudança na data de rebalanceamento. O gestor poderá efetuar o ajuste da composição da carteira. Certo. Vamos entender quais que seriam esses pré-requisitos para comprar esses ativos. Quais empresas que podem fazer parte, no caso, dessa carteira do fundo imobiliário. Aparentemente ele não cita diretamente no regulamento. Aqui, na verdade, é mais um documento padrão de início das atividades. É algo que não é tão relevante para nós investidores, é mais a parte burocrática mesmo. Vamos voltar à tela e ver se tem outro documento, as cotas ou índice. Possivelmente tem alguma coisa aqui. É administrado, ok? Aqui, o índice é composto exclusivamente por empresa, que é os pré-requisitos para fazer parte, no caso, do índice do BEST. Por empresas que tenham ao menos 50% da sua receita em um dos setores mencionados acima, ok? Ou 25% para empresas que já entregam o índice. Tenham pago dividendos em dinheiro regularmente, então a empresa, para fazer parte do índice, ela tem que pagar proventos, é um dos principais pré-requisitos, nos últimos 3 anos ou em pelo menos 2 dos últimos 3 anos, para empresas que já entregam o índice. Então não basta as empresas elas fazerem parte do índice, em algum momento elas pararem de pagar dividendos, elas saem do índice e entram novas opções. E apresentarem lucro líquido positivo nos últimos 3 anos. Empresas que trouxeram prejuízo também não passam no pré-requisito. O índice é calculado em reais, ok? Cálculo e divulgação, índices revisados no mês de março, junho, setembro e dezembro. Procedimento de seleção, ok? Aqui fala também, os valores imobiliários devem atender, no mínimo, tamanho e liquidez para inclusão, free float de pelo menos 10%, então pelo menos 10% das ações tem que estar sendo negociadas no mercado secundário, capitalização no mercado superior a 150 milhões de dólares, volume médio de negociação de pelo menos 1 milhão no trimestre também, como é um ETF para nós, até mesmo uma liquidez muito elevada, não faz tanto diferença assim, visto que a negociação é mais baixa, mas para ETFs isso é extremamente relevante, para quando ele necessitar fazer alguma alteração no seu portfólio, ele conseguir comprar e vender ativos daquela empresa de forma facilmente. O índice busca manter um mínimo de 15 componentes, legal, para não deixar muito concentrado, então o mínimo é 15, atualmente ele conta com 23, né, pelo que a gente viu ali atrás, representando pelo menos 95% da capitalização de mercado. Caso o número seja inferior a 15, a decisão sobre a inclusão de componentes adicionais caberá à Market Vector, que poderá ser o critério adicionar outros ativos para garantir um número mínimo de componentes. Legal, legal esse pré-requisito, porque isso impacta diretamente no risco que esse ETF ele pode ter caso alguma das empresas com uma alta exposição possa vir a enfrentar algum problema um pouco mais relevante. Que eu acho que não teria mais nada de tão relevante assim. É um documento bem leve, aí, de 4 páginas, e que já trouxe as principais informações. Então, de modo resumido, basicamente, o ETF ele vai investir nos principais setores, que são setores perenes. As empresas que fazem parte atualmente também são empresas conhecidas, empresas sólidas. Na maioria delas, empresas que eu também investiria no meu portfólio individual, mas, ao mesmo tempo, não todas, porque para mim, se eu fosse montar uma carteira baseada no BEST, na minha visão, seria um portfólio um pouquinho pulverizado para um investidor único. Para o ETF, claro que o foco será minimizar os riscos. Vamos ver se tem mais alguma informação relevante. Composição da carteira, aqui a gente já passou também.
Material publicitário, vamos ver se consta algo adicional que não citamos. Dividendo yield de 6% ao ano, numa média. Aqui tem um comparativo do BEST quando comparado ao IBOV, e isso de fato, pessoal, empresas que pagam dividendos, até mesmo se você olhar o IDIV, que é o índice das empresas pagadoras de dividendos, também quando comparado ao Ibovespa, ele tem um retorno mais positivo, mais relevante no longo prazo. De fato, a tendência é que o BEST 11 mantenha um retorno acima do Ibovespa, que seria o principal benchmark das ações. As maiores posições, ok, aqui também dá um pouquinho de divergência na porcentagem quando olhamos lá na planilha. Não saberei dizer qual está mais atualizado, visto que as duas informações foram acessadas hoje, no mesmo dia que eu gravo esse vídeo, diretamente no mesmo portal, né? Lá na planilha vimos que Eletrobras seria a maior posição, aqui BTG, mas é quase que insignificante para nós. Vamos verificar o que mais, renda mensal com dividendos, ok. E, pessoal, não tem muito o que falar, ETF na maioria das vezes são investimentos simples de entender e objetivos. Nada mais é do que um fundo de investimento que vai cobrar uma taxa de administração, visto que existe uma equipe por trás das estratégias do fundo, uma equipe, um banco que administra, uma gestão que toma essa decisão. Então, qual que seria os pontos positivos e os pontos negativos de se investir em um ETF falando de forma genérica? Pontos positivos, principalmente, é a diversificação e a simplicidade que você tem. Se você é iniciante, você, ao investir em um ETF, você já terá, comprando apenas uma cota, uma diversificação muito atrativa no seu portfólio. Então, você não teria necessidade de estudar ativos em individual, principalmente quando você está iniciando e não tem o conhecimento necessário. Por outro lado, quando falamos nos pontos negativos, tem a questão da taxa, que aos poucos, conforme você for aprendendo a investir, você pode se livrar dessa taxa fazendo você mesmo seus investimentos. Ao invés de você comprar o ETF, você compra diretamente as empresas. No sentido da tributação, você teria esse benefício fiscal, por exemplo, de vender abaixo de 20 mil no mês, como citei anteriormente, e também a isenção de dividendos. Então, de forma resumida, quando falamos em ETFs genéricos, citando todos os ETFs, teríamos esses dois pontos: diversificação e simplicidade, e do outro lado você paga um pouquinho de taxa e também você acaba comprando aquele portfólio como um todo, que nem sempre todos os ativos irão te agradar, mas você acaba comprando o conjunto, e isso pode trazer alguns pontos de atenção aí para o seu portfólio, para a sua estratégia de investimento. Agora falando então diretamente do Best 11, um fundo recente, mas que aparentemente tende a ter uma estratégia bem promissora para o longo prazo. Será que vale a pena aportar? Aqui então um fechamento com o resumo sobre o Best 11 em específico, meus pontos de atenção e os pontos positivos que eu considero de forma resumida nessa breve análise que fizemos preliminarmente. Vale dizer que o fundo ele é recente e possivelmente ele tenha atualizações que, quem sabe, faça a gente mudar a nossa visão sobre o investimento. Mas na minha percepção hoje, os principais pontos positivos: diversificação de setores, setores perenes no caso, que comprando apenas uma cota, você já vem com esse portfólio bem diversificado com grandes nomes de empresas. Dividendos mensais para quem busca uma renda passiva, com certeza é muito atrativo. Uma opção prática para iniciantes, como citamos, os ETFs sempre serão boas opções para quem busca uma exposição diversificada logo de cara, sem ter a necessidade de um conhecimento mais intermediário, visto que nesse caso você vai estar terceirizando esse conhecimento para uma gestão que vai te cobrar uma taxa, mas vai fazer esse trabalho de análise por você. E uma estratégia promissora, são setores que no longo prazo, como vocês viram ali no histórico de rentabilidade, eles tendem a ter um retorno acima do Ibovespa. Pontos de atenção: os dividendos são tributados, a taxa de administração e o portfólio não personalizável são três pontos que você consegue resolver, digamos assim, comprando esses ativos diretamente no seu portfólio. Se você vai lá, você elenca, pode ser os mesmos 23 ativos do fundo, tá? Sem problema nenhum, os mesmos 23 ativos do ETF. Se você comprar todos eles no seu portfólio, você vai ter uma rentabilidade basicamente igual ao ETF, só que você vai ter o benefício de receber os dividendos isentos e, ao mesmo tempo, caso você for rebalancear ou vender algum ativo, abaixo de 20 mil você conta com isenção. E claro, você não paga nenhuma taxa, visto que você mesmo vai fazer esse acompanhamento do portfólio. Se você tem o conhecimento necessário e confia, no caso, nesse conhecimento que poderia trazer um retorno adicional para você, quem sabe é viável fazer
o seu próprio portfólio, montar o seu portfólio de acordo com a sua estratégia. Como eu mesmo citei, hoje, se eu fosse investir somente nesse setor best, basicamente, grande parte daquelas empresas eu tenho hoje no meu portfólio, mas não são todos. Se eu fosse começar do zero, provavelmente eu também não investiria nos 23 ativos. Eu iria elencar 2, 3 ações elétricas, 2, 3 bancos e assim por diante. Então eu iria montar uma carteira aí de 10, 15 ativos, vamos jogar alto, e teria uma rentabilidade bem semelhante, podendo ser um pouco a mais ou um pouco abaixo, claro, de acordo com a variação daqueles ativos em específico. Mas eu não seguiria à risca o portfólio do Best 11 atualmente. Isso é uma estratégia minha, mas eu me livraria da taxa de administração, eu teria os dividendos isentos e também teria essa liberdade de personalização de portfólio. Se você não tem esse conhecimento, não quer correr esse risco, quer ter simplicidade, objetividade, não tem problema nenhum, com certeza o Best 11 poderia ser uma boa estratégia para você estudar e incluir no seu portfólio. Compra apenas uma cota, vem com todos aqueles ativos de forma diversificada e recebe dividendos mensais. E vale destacar, o fundo ele também é um fundo recente. Por mais que a ideia é promissora, ainda não temos esse histórico comprovado da gestão. Cabe a nós continuar observando. Não é um ponto negativo, mas ele ainda não tem a previsibilidade quando comparado a outros ETFs mais consolidados já no mercado. Nota final 8 de 10. Eu considero a estratégia do fundo bem atrativa, mas, como citamos, com alguns pontos de atenção e pontos positivos a variar de acordo com a sua estratégia de investimento. Se você gosta do setor Best ou almeja investir no Best 11, deixa um comentário aqui embaixo o que você achou dessa ideia de colocar em prática essa estratégia de investimentos tão conhecida, né, muito falada pelo Luiz Barsi. E claro, se você quiser ver outras análises aqui no meu canal, comenta aqui embaixo também.